Olá. Na última quinta-feira, um policial militar foi executado com 4 tiros em Campinas, enquanto fazia compras em um supermercado. O PM, Elton Gonçalves Ribeiro, morava aqui na cidade e trabalhava no batalhão de Louveira. De acordo com um levantamento feito pela Folha de São Paulo em 2012, um policial é assassinado a cada 32 horas no Brasil. Os dados oficiais apontam que ao menos 229 policiais civis e militares foram mortos naquele ano no país, sendo que a maioria deles, 183, estava de folga. A execução de policiais é o tema do Questão de Ordem de hoje, que traz a presidente da AFAPESP, a Associação dos Familiares e Amigos dos Policiais do Estado de São Paulo, Adriana Borgo, e também os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e Carlão, do PT, que é membro da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara. Sejam todos bem-vindos. Eu vou abrir o programa com a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. A gente falou assim por cima desses dados de 2012, e hoje, essa situação melhorou ou piorou? Olá a todos. Bom, Mina, é o seguinte, no ano de 2014 até agora, de janeiro até agora, são 84 policiais mortos no estado de São Paulo. Isso é um número alarmante, né? Sem contar as tentativas de homicídio que acabaram sendo registradas como latrocínio ou simplesmente tentativa de roubo. Não foram computadas como execução policial. Sim. E mediante isso, o que a AFAPESP procura? Bom, primeiro nós protocolamos no meio do ano, em meados de março, um projeto de lei, pedimos apoio ao Congresso Nacional para que torne hediondo os crimes cometidos contra os profissionais de segurança pública, não só policiais militares, mas policiais civis, AVPs, os ASPENs, as guardas municipais, enfim, todos os funcionários da segurança pública. Esperamos agora, né, passando as eleições, que a gente consiga dar andamento nesse projeto para que a certeza da impunidade, né, seja tirada, né, dos bandidos, porque hoje, infelizmente, a criminalidade tem a certeza de leis frouxas, né? Tá ok, agora nós vamos falar com o vereador Carlão, do PT, que é um membro da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara. Vereador, o senhor, é comum vê-lo usar a tribuna, inclusive falar de ações truculentas da polícia, em especial da polícia militar. Mas nesse caso, vereador, quando o policial militar é vítima da criminalidade, qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento é de toda a solidariedade, porque nós consideramos o policial um chefe de família, um pai de família, uma mãe de família. Eu acho que qualquer tipo de violência praticada, ela precisa ser combatida. Então, nós temos acompanhado com muita preocupação este aumento da morte de policial, e acho que o problema, do nosso ponto de vista, ele ainda continua sendo a ausência de uma política de segurança que possa qualificar melhor, melhorar as condições de trabalho dos policiais, porque o enfrentamento diário com o crime organizado, os policiais estão sempre levando desvantagem, porque sempre estão menos armados, estão com uma condição de trabalho muito inferior, e a inteligência da polícia poderia ajudar mais a combater. Então, eu penso que, da mesma forma que eu critico a ação truculenta e violência da parte da polícia aqui do estado de São Paulo, também achamos que o crime organizado não pode ter não só impunidade, como também o governo não pode se ausentar de culpa, porque precisa ouvir as entidades de classe, porque eles têm saída, eles têm projeto, eles têm proposta, e ao mesmo tempo envolver esse debate no conjunto da sociedade, porque senão nós vamos perder essa guerra para o crime organizado. Tá ótimo, então. E agora nós vamos falar com o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB. Vereador, seja bem-vindo. Olá, Mina. E eu vou fazer agora a minha primeira pergunta. Apesar do vereador Carlão citar as más condições de trabalho, a questão do armamento, por exemplo, cerca de 80% desses policiais que são executados, eles foram mortos, na maioria deles eles estavam de folga.
Mediante isso, nós temos aqui a afirmação da Camila Dias, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, que diz que aqui no estado de São Paulo há uma ação orquestrada de grupos criminosos que levam ao confronto direto com a polícia militar. Qual é a análise que o senhor faz desses números com a afirmação dessa estudiosa? Olá, Adriana. Olá, Carlão, Mirna. É uma situação muito delicada. Nós já discutimos isso em alguns grupos, até da própria advocacia, junto com grupos dos policiais militares e civis. A covardia que antecede a essas práticas, porque eles fazem, os criminosos fazem um levantamento na vida pessoal deste funcionário público, quer seja ele integrante de qualquer uma das instituições aqui mencionadas para a Adriana. Eles fazem um levantamento minucioso e eles agem na hora que a pessoa está bem menos desprotegida, inclusive até sem próprio armamento do dia a dia. Eu vou numa vertente e discordo de alguns posicionamentos até do próprio governo do PSDB e do governo federal, porque essa parcela que absolutamente nada tem a ver e são pegos de surpresa porque estão repreendendo, estão prendendo, estão confrontando e afrontando principalmente o crime organizado, eles são totalmente desprotegidos. Eles não têm o amparo das autoridades, penso eu, porque se você se aperceber, o policial tinha vínculo com aquele tipo de ilícito que acontecia no local tal e por causa daquilo teve uma discórdia e ele foi alvejado. Não, a maioria dessas mortes é pela atuação profissional do profissional. Ou seja, uma represália à atividade que ele teve empreendendo, em recolhendo ao cárcere pessoas que não podem viver e pessoas que estão, sim, hoje administrando o crime organizado e, de certa forma, acabam tomando conta de uma administração indireta desse assunto, porque este ser humano que está sendo morto não é aquele ser humano que tem vínculo com o criminoso, que tem vínculo com os atos de criminalidade. Então é uma situação muito delicada, porque ele é um pai de família, ele tem as suas atividades corriqueiras, ele vai para a atividade profissional, ele exerceu-a, ele naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano, ele teve uma atuação corretíssima, mas quem foi, entre aspas, aí, o acusado, depois de uma certa forma, consegue descobrir onde ele mora, que hora que ele trabalha, que hora que ele está de folga, e como ele é mais fácil, qual é a presa mais fácil de ser apanhada. Então é muito difícil da gente equacionar esse problema. Agora, vocês têm feito um belo de um trabalho, não resta dúvida. Será suficiente? A minha indagação é essa. Mas todos, nós temos que estar unidos para encontrar um caminho de proteção a esse funcionário público. Agora, Adriana, você citou no início da entrevista um projeto de lei para que esses crimes sejam crimes hediondos. No entanto, a gente observa que nem o Estado, muitas vezes, reconhece como sendo crime hediondo, uma vez que você mesmo citou, olha, em horário de folga pode ser considerado tentativa de homicídio, latrocínio, e nem sempre é vinculada a atuação daquele profissional com o crime. Como então conseguir fazer com que, caso esse projeto tenha êxito, vincular a pessoa do policial, do agente público, com o crime? Tá. Independente dele estar ou não trabalhando. Assim, só para a gente iniciar, né, a qualificação do profissional de segurança pública, ele é um agente do Estado. Então, ele tem, por obrigação, que estar protegido pelo Estado. O que é que nós estamos fazendo? Não apenas quando está trabalhando. Não, 24 horas. Porque é muito engraçado na polícia, principalmente na polícia militar. O policial, se ele estiver de folga, ele ver um assalto e ele não agir, ele prevarica. Só que se ele for morto fora no horário de folga, ele não tem os seus direitos garantidos, como o policial, que é o seguro de vida, né, todo aquele trâmite. Então, a gente não entende o que acontece, né, o que é que falta ali. Então,
Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo... Desculpa, isso só no estado de São Paulo ou é em âmbito nacional? Não, em âmbito nacional. Assim? A gente fala mais do estado de São Paulo porque é o maior estado com maior efetivo, né? Correto. Então, é natural que isso aconteça com mais frequência em São Paulo. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos buscando ajuda, né? Inclusive do governo federal, através das secretarias dos direitos humanos, da presidência, né? Então, através do CONDEP, que é o Conselho de Direito da Pessoa Humana, nós acabamos sendo inseridos nesses órgãos para que a gente possa ter força. Porque a gente vê que só projetos de lei, eles são morosos, não resolve a situação rápida. E o que é que nós temos feito efetivamente? A contra-informação via WhatsApp, via Facebook, a comunicação é muito rápida, então qualquer suspeita, qualquer informação é passada assim, na velocidade de luz. Isso tem salvado vidas, isso tem alertado os policiais. Então nós estamos criando... Mas que tipo de informação, por exemplo? Por exemplo, nós temos um policial que teve uma tentativa de roubo, ele sabe, ele estava ali, mas quando chegar no DP vai ser mascarado essa ocorrência. Imediatamente, quem atende, ou ele mesmo, passa a informação das características das placas, etc., das características dos indivíduos, e o alerta é jogado na rede, na rede social inteira. Se vocês puxarem lá as páginas da polícia de Facebooks, que são extras oficiais, de WhatsApp, vocês vão ver as informações, que são muito rápidas. Então, com isso, além da apreensão desses indivíduos, a proteção. Então, se a gente, há uma escuta, uma escuta telefônica, foi pego no grampo dizendo que em tal situação, em tal cidade vai ter um possível ataque da criminalidade. Imediatamente nós somos informados, isso tudo extra, então isso é repassado. Mas não gera um pânico? Olha, ultimamente, nós estamos tão apavorados, né, que o policial se atrasa 15 minutos no retorno para casa, a família já nos liga desesperado. Nós estamos desesperados, na verdade. Não é desesperado porque os nossos policiais não são capacitados, não estão prontos para combater a criminalidade, mas é porque a covardia está sendo tão grande, né? É uma coisa tão injusta. Por exemplo, esse ano foram 3 policiais mortos, inclusive 2 que eu passei essa semana com eles, né? O Cabo Brás, em Osasco, e o soldado Everton, em São Paulo, na Grande São Paulo. A crueldade, o requinte de crueldade que fizeram com os 2, a gente estava comentando ontem, que não é um ser humano, não há como, porque o policial, ele é truculento, alguns policiais se excedem, mas além de ter uma corregedoria e um sistema de punição muito forte, se isso chegar a ser denunciado, o que acontece? Ele só mata se ele trocar tiro. Ele não tem essa tendência, não é do perfil do policial ser cruel. Ele mata trocando tiro, trocando ocorrência. Mas não, eles puseram fogo, eles foram de um requinte assim, de crueldade que foram monstros. Então, esse tipo de atitude é que nos deixa muito torturado. E é o terceiro. Nós tivemos o caso de Luca, em março também, que foi assim, um menino... foi desfigurado, né? Os caixões, os 3 lacrados, né? A forma com que foi feito todo o processo, né? E assim, a gente não vimos lá ninguém, nem um ouvidor de polícia, nem o secretário de Segurança Pública. Enfim, nós não vimos órgãos públicos que poderiam nos ajudar, pelo menos para consolar as famílias. A gente não vê um interesse, porque parece que ser policial, quando você entra na polícia, ou quando você se torna um agente de segurança pública, você já leva o karma, que se você morrer, você é um agente da lei. Pronto, é normal. E não é normal. Normal é numa ocorrência acontecer uma fatalidade, mas não é normal esses ataques covardes, né, do crime organizado, principalmente, volto a dizer, quando antecede as eleições. Eu não sei porquê. A gente tenta fazer essa ligação desde 2006, quando houve o maior número de mortes. Eles têm uma ligação com a parte de política. A gente não sabe o quê. Quando antecede, intensifica a morte dessa forma contra policiais. Então, assim, é um conjunto, como o vereador falou,
passou da hora de falarmos de políticas sérias de segurança pública. Se investe em armamento, se investe em qualidade de viatura, mas não se investe no homem humano. Os policiais estão doentes psicologicamente, eles estão vivendo um estresse tremendo, né? Pela falta de condições físicas, pela falta até mesmo de baixa remuneração. Enfim, tudo isso é um conjunto. E ninguém dá aquilo que não tem. Como é que nós vamos dar para a sociedade uma segurança se quem exerce a segurança e deveria tratar a sociedade como prioridade não tem, ela está desprovida. E é isso que nós estamos chamando a atenção há muito tempo. Nós estamos intensificando. Só que agora me parece que a família policial militar despertou, né? Ainda meio velado essa vontade de dizer, de pedir socorro, mas já começou, eles não querem ser truculentos, eles não querem ter essa imagem, eles querem andar com a sociedade, mas a sociedade precisa também definir de que lado ela está. O mau policial precisa ser punido, mas o bom policial ele precisa estar alinhado com a sociedade do bem e de bem. E isso não tem acontecido. Então, ele é desprovido em todos os aspectos. Então, a sociedade jamais vai ter uma segurança pública que merece e paga por isso, enquanto não olharem para o homem policial. Certo. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a execução de policiais no estado de São Paulo. E, vereador Carlão, eu falei desde o início que o senhor é membro da Comissão de Segurança Pública, mas o senhor também é membro aqui na casa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E quando a gente fala em direitos humanos, geralmente quando uma pessoa é morta por um policial, sempre ou a Comissão de Direitos da OAB vai até o local falar com a família, ou também até a Comissão de Direitos de uma Câmara, da Assembleia, ou mesmo da Câmara Federal, vai atrás desse caso. E no caso dos policiais, qual é o posicionamento das comissões de direitos humanos como um todo? O direitos humanos é universal. Ele defende o direito da pessoa humana, seja ele policial, seja ele um cidadão comum. Criou-se uma cultura de que direitos humanos é defensor de bandido. Então isso distorce muito e até dificulta a relação entre esses dois setores. Mas hoje já não existe mais isso. As entidades nacionais dos policiais civis e militares, eles já têm discutido com os conselhos nacional, estadual, municipal, essa demanda dos policiais. Eu penso que essa crise na segurança pública e essa crise na criminalidade, ela não se explica simplesmente por um só motivo. Eu acho que vai desde do problema carcerário, porque hoje o crime organizado está operando de dentro das delegacias. Eu penso que nós temos que rever o modelo da Polícia Militar e da Polícia Civil, a necessidade da unificação desse comando para que haja uma proteção. É necessário que isso não seja um segredo do Estado. O que a companheira aqui disse é extremamente importante. É necessário um posicionamento da sociedade. Para isso, é preciso que as informações não fiquem guardadas entre quatro paredes simplesmente. É necessário dialogar com a sociedade, transformar a polícia também numa polícia mais próxima ao conjunto da sociedade, para que ela possa também
utilizar os meios de comunicação, os canais que tem, para que ela possa também denunciar as informações que ela tem, porque ela, em princípio, ela está vendo o crime organizado. Me preocupa muito que, muitas vezes, a gente vê parcela da sociedade bater palma, ficar feliz quando um policial é morto, porque o crime organizado está ali cumprindo o papel do Estado, muitas vezes nas regiões periféricas, e ele acaba sendo mais importante do que o policial. Então, essa crise, essa contradição, ela só existe porque parece um segredo de Estado. Hoje, quando eu faço a crítica de que a polícia de São Paulo é a polícia que mais mata, e também é a polícia que mais morre, porque ela está confrontando mais. E ela está confrontando mais por uma ausência de uma política de segurança que envolve o conjunto da sociedade, que envolve o aparelho de Estado e as instituições políticas, para que a gente possa discutir um novo projeto. E um novo projeto, para mim, é rever o papel da polícia e qualificar e melhorar as condições de trabalho, principalmente do ponto de vista da sua inteligência, para que ela comece a combater a criminalidade a partir... Eu achei importante o que o governo do Estado fez, a questão dos ferro velho, por exemplo. É uma forma de você começar também a desmantelar as quadrilhas. E é necessário, a nível nacional, algumas reformas, a reforma no judiciário, para que você reveja a pena, a reforma política, para que a gente não possa ver o setor privado se esconder muitas vezes atrás do crime organizado, e também para que o mal policial ele seja encontrado rapidamente, para que não possa contaminar o conjunto da tropa, porque a maioria dos policiais eles são cidadão comum, mas eles acabam sendo contaminados muitas vezes pelo mal policial, que basta você ver os dados, você vê a quantidade de crimes investigados, a quantidade de policiais envolvidos, como vimos recentemente um batalhão quase que inteiro no Rio de Janeiro. Então, é preocupante quando nós, cidadão comum, vemos a situação vivida pelos policiais, e aqui ela disse bem a necessidade da gente ter uma condição salarial melhor, porque o risco vivido por esses policiais é muito sério e eu acho que precisa ser revisto. Então, eu acho que o conjunto dessas questões precisa ser uma pauta para a sociedade, haver pressão não só dos policiais, mas da sociedade para buscar essas mudanças. E, senhor vereador Bernardelli, como o senhor analisa essa atuação da Comissão de Direitos Humanos de vários segmentos, inclusive o senhor, que é atuante como advogado, já foi inclusive presidente da OAB aqui de Campinas? Certa feita, em 95 ou 96, nós tivemos uma rebelião ali no São Bernardo. Quando era cadeia masculina ainda. Isso, e eu tinha uma colega que foi nomeada como defensora dos direitos humanos por mim. E a hora que eu vejo na televisão, ela está lá dentro do presídio querendo interferir na atuação, tanto da polícia como dos agentes. Eu me desloquei de casa, fui lá, tirei e levei ela embora. Ela falou, você não tem que estar aí nesse momento. Deu uma... a situação, eu tenho dito nessa minha vida profissional, que todo mundo, e não mudou essa vertente, viu, vereador Carlão? Todo mundo só está preocupado com o direito humano do bandido, do acusado. Ah, ele sofreu um arranhão, ah, ele tomou um coque, ah, ele tomou um esfregão. Mas ninguém está preocupado, absolutamente ninguém está preocupado com o direito humano da vítima e dos familiares da vítima. Quando nós lutamos aqui em 2006, 2007 para a criação da Defensoria Pública, e tenho certeza que ela vai ainda chegar a esse patamar que defendo, eu quero ver o defensor público defendendo os direitos humanos e os direitos do réu acusado, mas eu quero outro defensor público também defendendo o direito da vítima e dos direitos dos familiares dessa vítima, porque todo ato ilícito praticado, principalmente na esfera criminal, deriva uma indenização civil, tendo como corresponsável o próprio Estado. E eu trago para cá. A própria legislação hoje, se você me permitir, eu acho que nós temos que ter uma mudança na legislação da lei de execuções penais. É inadmissível você cumprir a ressocialização do condenado, seja lá o que for. Mas a partir do momento que ele souber que ele vai covardemente cometer um crime contra um funcionário público, seja ele um juiz de direito, um promotor, ou um soldado, ou alguém da
da Polícia Militar ou Civil ou da Força Armada, olha, nesse caso, a lei de execução vai dizer o seguinte: depois que cumprir 70% da pena é que o sujeito vai sair. Então nós precisamos modificar. Nós temos leis excelentes. Nosso Código Penal é extraordinário. Modificou-se em algumas situações, agravou-se penas, mas na hora de cumprir essa pena é que nós temos uma elasticidade aí que não é compatível. Porque o sujeito já sabe que se ele matar 12 anos, aí vai cumprir aí 2, 3, no máximo 4 anos ele vai estar na rua. Então, se nessa situação de legislação nós pudermos dar alguma sugestão, seria até com uma moção na nossa casa, é que seja contemplado dessa maneira. E vamos diminuir a idade também desse garoto, ou vamos dar a permanência maior dele, do menor de idade, porque é inconcebível que ele cometa um crime hediondo e com 17 anos, 364 dias, depois ele vai para a rua, porque ele completou 18 e ele não pode ficar mais. Então, são situações que nós temos que discutir. E não adianta mais querer passar a mão, porque hoje nós não temos mais ladrão de galinha preso. Nós temos hoje os comandos das organizações criminais tomando conta dos presídios. Tem soldados aqui fora. Mas eu quero voltar a essa situação. Se eu tenho para com o policial aquele que vai me proteger e ele está mais desprotegido do que eu, o que eu posso esperar dele hoje, como ser humano? Então, foi aquilo que a Adriana falou, né? Como dar aquilo que você não tem. Não tem condição, mas isso aí é muito emblemático. Por isso que eu disse lá atrás que é uma situação que nós temos... qual é a postura? Como é que nós vamos enfrentar? Vamos endurecer a pena para aquele que cometer esse tipo de ilícito, mas não só ao policial militar ou civil, vamos pegar todos que estão na carreira do judiciário, Ministério Público, serventuários da Justiça, quando for alguma coisa derivada. Vamos apenar com uma coisa, com uma situação mais assim, olha, se eu cometer esse tipo de ilícito, eu vou ter que cumprir. E aí, independente se ele está no exercício da profissão ou não, ele é um policial, ele é um agente de Estado. Nós temos que torcer para ele nem ficar resfriado. Então, nesse projeto, Adriana, vocês falam que não é só durante o exercício da profissão, é pelo fato dele ter personificado, eu sou um agente de segurança pública. Sim. Tá. E o que tem mais é um gravame, porque aconteceu alguma situação grave, gravíssima ou extraordinária dessa? Não, o PM devia ter algum envolvimento com alguma coisa. Mas não se tem uma notícia. A corregedoria, se for procurar o prontuário desse funcionário público, ele é exemplar. Talvez por ser exemplar, ele está sendo vítima de uma situação que envolve até companheiros dele. Sim. Então, são situações lamentáveis, nós temos que enfrentar. Adriana, eu acho que a casa está aqui para esse tipo de situação. Nós podemos depois, a Comissão de Direitos Humanos ou de Segurança Pública, que o vereador Carlão faz parte, eles foram fazer uma moção, alguma coisa no sentido de dizer, olha, passou por Campinas, na Casa Legislativa, esse assunto, e os vereadores, os 33, assim se posicionaram. Porque aqui nós não vamos legislar sobre isso, mas nós temos a voz. E pode ecoar para todos os cantos. E só fazendo adendo, Mina e vereadores, eu faço um apelo aos senhores aqui. Muitas vezes a gente fala da situação do policial externamente, aquilo que vocês veem. Mas, na verdade, nós estamos vivendo dias sombrios dentro da instituição. O problema dos policiais está vindo de dentro da própria instituição. Vou citar alguns casos, por exemplo. O policial, todo cidadão, todo ser humano, ele tem um respaldo da Constituição. O policial não. Nós temos policiais que estão sendo punidos por comentar alguma coisa no Facebook, por exemplo. Olha, estou sendo perseguido. Ou eu colocar um post dizendo que estou indo averiguar uma perseguição ou um abuso de autoridade de um comandante e o policial simplesmente curtiu. Aconteceu isso no 45 Batalhão, em Santos, agora recentemente. Ou seja, mais de 160 policiais estão sendo deslocados do estado inteiro, com viaturas do estado, com combustível do estado, homens que deveriam estar prestando serviço, viaturas que deveriam estar sendo empregadas para proteger o cidadão, para levar esses policiais para depor, porque curtiram um post que eu coloquei dizendo que eu estava indo averiguar.
Quer dizer, eles não têm direito a nada. Eles estão trabalhando, vereadores, com problemas psicológicos. Por exemplo, o médico, um especialista, a Polícia Militar, ela não tem, nas UIs, chamadas nos atendimentos regionais, especialidades. Por exemplo, pode ter um médico que seja ortopedista, mas assim, não tem psiquiatras, não tem neurologistas, enfim. Então, o policial passa pelo convênio numa psiquiatria, o psiquiatra atesta que ele não está bem, que ele precisa ser tirado da rua para não acontecer, não ficar truculento com a sociedade. Perfeito. Aí o que acontece? O médico tira, a polícia tira a arma dele, ou seja, tira a arma, ele não pode nem exercer o segundo emprego, o chamado bico, ou fazer a delegada, enfim. Aí o que acontece? A polícia militar não reconhece esse atestado desse especialista. Ela dá apta e manda o policial voltar. O que acontece com esse policial? Ele fica interno, muitas vezes, totalmente desmotivado, e aí hoje uma estatística que me arrepia. Olha, estou arrepiada, não estou mentindo. Nós perdemos mais policiais vítimas de suicídio do que em serviço, para vocês terem uma ideia. Então, está alarmante o número de suicídios, justamente porque os problemas internos da instituição. A Polícia Militar é maravilhosa, tem grandes comandantes da Polícia Militar, mas nós estamos com uma leva que tem, olha, tem Adriana, causado... Mas o que é isso? É gestão, é o estatuto da polícia, é a lei? O que acontece para chegar numa situação como essa que você mencionou? Eles têm um código, o código militar é uma... É o RD, o regulamento disciplinar. Como o vereador aqui falou, ele falou, é isso, a unificação. Porque assim, na carreira, não existe um plano de carreira, começar por isso. Então o policial entra, ele vai ser cabo daqui 20 anos se ele prestar, ou agora recentemente foi uma leva, mas ele não tem a certeza de que se ele estudar ou se ele tiver um tempo de serviço, ele vai ser promovido, principalmente no oficialato. Que é a progressão continuada, que a gente fala de progressão vertical, horizontal. Por exemplo, assim, o Rio de Janeiro, ele com 5 anos ele é soldado, com 10 anos ele é cabo, com 15 anos ele é sargento, e assim vai subindo. Correto. Ele tem chance de sair oficial bem graduado. Não é o caso da Polícia Militar, porque não tem políticas públicas de valorização de carreira. Aí o que acontece? Para você ganhar as suas estrelas, você precisa cumprir uma série de determinação que vem do Comando Geral, que vem cobrado da Secretaria de Segurança Pública. Correto. Então, é o chamado RD Quero. Dentro das unidades, cada comandante age da forma que quer. Os bons comandantes, os inteligentes, trazem a tropa para eles. Como? Tratando bem. Nós temos aqui o exemplo do Coronel Coelho do BAEP. Pergunte se alguém quer sair do BAEP. É um cara humano, é uma tropa considerada como a rota, mas é um cara articulado, uma pessoa humana, uma pessoa do bem. Não é só ele, não. Tem vários bons batalhões que têm bons comandantes, mas a grande maioria estão viciados. É uma coisa tão horrível. É assim, eu estou mandando, mas olha, eu estou aqui, justifiquei, é isso, não me interessa, entendeu? É bem assim. Então, desatestar atestados de especialistas, voltar esse ser humano que não tem condições para a sociedade, eles estão voltando. Agora, criaram um programa tipo como se fosse uma compensação. Então, o batalhão que abaixar o nível de criminalidade ganha um bônus, né? O que tem acontecido? Seria um programa legal, porque é legal você premiar aquele que se esforçou mais, isso é legal. Mas tem comandantes fazendo isso sem o respaldo do Estado, criando os seus próprios... Matando mais, muitas vezes. Exatamente, colocando o policial e chamando, você é um mão cansada, porque você não atingiu o X meta. Não é o programa do governo do Estado, mão cansada, esse é o termo. A gente ouviu outro dia, assim, vocês são mão cansada, não serve pra gente. Né? Então, são abusos e abusos que chegam pra gente que você vê um oficial da Polícia Militar fardado chorar, dói. Não, isso dói na alma. Um soldado, uma família, um cabo, isso eu já estou acostumado, porque é a maioria. Mas você vê um oficial pedir socorro, me ajude, porque eu não aguento tanta perseguição, é de doer, é de doer. Agora a gente está fazendo um programa aqui sobre execução de policiais e você acabou mencionando a questão do suicídio. Sim. Ele está chegando a um patamar tão quanto a execução? Está. O problema do suicídio é que ele é velado. Quase a gente não fica sabendo.
Então, morreu do que? Morreu lá, né? Tomou um remédio, ou então, não divulgam. Correto. Então, o que a gente está fazendo? Escancarando isso, aquilo que você falou, transparência, a gente está escancarando. A associação. A associação. Os familiares, os policiais têm chego para a gente, olha, morreu em tal lugar, morreu em tal lugar, olha. Então, a gente, até na hora de dar a notícia, a gente sente tanto, porque se a gente tivesse chego antes, então, os nossos vídeos institucionais, o nosso apelo é, abrace o seu parceiro, pergunte se ele está bem, se envolve, porque eles são condicionados a um tipo de serviço que não dá, gente. Olha, eles trabalham 12 horas dentro da polícia, aí eles saem, vão fazer a delegada, aí eles saem, eles vão pro bico, aí eles voltam, dormem meia hora, a família fica lá desprovida, eles dão segurança para todo mundo, a família não fica. Mas o bico ainda não é irregular? Se ele não fizer bico, o policial não é uma pessoa comum. Ele não pode morar em qualquer lugar, ele não pode frequentar qualquer lugar. Se ele não fizer o bico, ele morre de fome. Ou ele vai ser bandido. Como a maioria não é bandido, ele tem que trabalhar no bico. É bico, sim. Existe, não tem como. Para ele ter uma condição melhor, ele precisa fazer bico. Por quê? Porque a gente fala, outro dia eu estava até comentando com meu esposo, que é sargento da Polícia Militar, a gente falou assim, o salário, se você for ver perto de outras categorias, não é tão ruim. Mas o excesso de cobrança e um nível de vida que você tem que ter para se proteger é tão grande que seu filho não pode estudar na mesma escola. Você é obrigado a pagar uma escola particular. Não é que você queira, você é obrigado a pagar. Porque se souberem que seu filho é filho de polícia, começam os bullying, as perseguições. Isso é sério, isso não é brincadeira. Isso a gente parece estar falando, todo mundo não é coitadinho, não, isso é real. Então, para o policial ter uma vida diferente, ele precisa fazer, às vezes, 3 empregos. Meu marido trabalhava em 4 empregos e nós temos 8 filhos. Então, eu falo para vocês, não é fácil a nossa vida, a vida da família policial militar. Só que a gente está num limite. Porque a gente está vendo uma sociedade sofrida porque ela não tem segurança, mas ela também não entende porque ela não tem segurança. Nós aqui precisando do apoio da sociedade e também estamos sem segurança. Ainda não encontrou esse elo, né? A gente não tem esse elo ainda. Então, e aí tem os problemas internos que eu vou falar, eu falei isso no velório, no enterro desse último policial Everton, eu falei assim, os nossos piores inimigos estão dentro da instituição. Porque, olha, eles reclamam, nas pesquisas que a gente faz, o salário é a última coisa que eles reclamam. Eles reclamam de valorização, de humanização dentro da instituição, de apoio da família externa, da sociedade. Então é isso, gente. Eu acho que urge a necessidade de nós nos unirmos, porque são vidas, independente da profissão, independente de quem está do outro lado. Eu tenho certeza que muitas vezes, se o policial estivesse bem, sabe, com a cuca tranquila, tivesse com a família provida, quando ele abordasse uma pessoa, seria totalmente diferente. Totalmente diferente, porque... ele está externando tudo aquilo. Porque ele, olha, falando de legislação, ele prende a pessoa às vezes 3 vezes, na semana seguinte aquela pessoa está solta fazendo a mesma coisa. Às vezes ele prende 2 vezes, na terceira a pessoa vai e mata alguém, um senhor de idade, uma senhora. Imagina a gana daquele policial, que é um agente de lei que está enxugando gelo. Né? Mas que é um ser humano, né? E é um ser humano. Sim, agora, de acordo com a Polícia Militar, para o policial que é considerado inválido permanente ou em caso de morte, seus herdeiros ou sucessores recebem uma indenização no valor de R$200 mil. Basta que haja a comprovação de relação de causa com a condição de policial militar, não havendo necessidade dos familiares recorrerem à justiça, sanando-se exclusivamente na área administrativa, e esse pagamento é feito pela Secretaria de Segurança Pública. Isso tem acontecido? Mentira. Isso é mentira. O policial não tem recebido nada, as esposas estão pelejando num calvário para conseguir parte disso aí. Para começar, o policial morre hoje, Deus me livre. Morreu hoje, à meia-noite, ele é um número, ele já está deletado do sistema. A esposa tem automaticamente os bens da conta bloqueados. O período que ela mais precisa, que são os 3 meses posterior, ela vai ter que esperar para receber a primeira pensão. Ela tem que correr atrás de tantos documentos que vocês não têm noção. Acaba ficando, eu falo que são 2 lutos, né? O luto de perder o familiar e o luto de ficar desprovido, abandonado, né, pelo sistema, pelo Estado, na verdade. Perfeito. Tá ok. Olha, a gente está, infelizmente, com o nosso tempo acabando. Eu vou só fazer uma última pergunta, que nós estamos numa casa política,
né? E a gente vê que essa questão passa, sim, por ações políticas. Nesse momento, a gente teve aí o fim das eleições presidenciais na última semana, tivemos aqui em São Paulo o governador que foi reeleito no primeiro turno. Que ações políticas vocês acham que hoje nós podemos ter aqui no estado de São Paulo para tentar, talvez não resolver imediatamente, mas amenizar essa situação e ajudar esses profissionais? Vereador Carlão, rapidamente, por favor. Bom, bem rapidamente. Primeiro, eu acho que precisa fazer uma correção, vereador Marcos Benadelli. São Paulo existe uma lei de proteção às vítimas de violência, que assim daria aprovada esta lei e não regulamentada pelo governador aqui no estado de São Paulo. E a Comissão de Direitos Humanos, ela construiu essa lei, inclusive, lá nos anos 90, discutindo com as entidades de classe dos policiais, exatamente porque da necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento da família. Então, existe uma lei aprovada que precisa ser regulamentada. E eu penso que na questão política, e eu acho que a saída é essa mesmo, é necessário a gente enfrentar essa situação, revendo qual é a origem da polícia militar no Brasil. Ela foi originária lá no sistema da ditadura. Então, esse comportamento de vários comandantes hoje tem a ver com a cultura da forma que vem sendo feito. E isso precisa ser revisto. Então, eu acho que um posicionamento político, a necessidade da unificação da polícia, a necessidade da gente dar transparência para o conjunto da sociedade, da ação e da situação que vive o policial hoje, porque eu sou determinadamente contrário que o policial faça bico. Ele não precisa ter a necessidade de fazer bico. E hoje ele tem a necessidade porque ele é mal pago. Por mais que fale que o salário ele é razoável em relação ao número de salário da maioria dos trabalhadores, mas o enfrentamento que ele faz, ele precisa ter uma condição de poder refazer a sua vida, ter a sua tranquilidade no momento de descanso. Para isso, ele precisa ter uma remuneração adequada para possibilitar isso. Então, eu penso que tem que escancarar esse debate. Acho que nós aqui na Câmara temos esse papel, não só de fazer a denúncia, mas de socializar com a sociedade um debate como esse, para que a gente possa trazer a sociedade para o lado do policial, porque o policial tem a proposta de mudança, como a companheira aqui disse, que está lá no Congresso. Eu acho que esse papel, tanto eu como o vereador Marcos Benadelli, com certeza não vamos medir esforços para fazer o nosso papel, fazer com que o Congresso, fazer com que as autoridades revejam aí a necessidade da gente enfrentar a situação coletivamente. Sim, vereador Bernadelli. Olha, eu talvez não tenha me feito entender pelo vereador Carlão. O que eu digo é que... Não, entendi bem. Não. Quando eu falo em direito de proteção à vítima, não é cada unidade da federação, não. Eu tenho um Código de Processo Penal hoje que diz o seguinte: se o acusado ali estiver denunciado por interrogatório, se não tiver um defensor público ou um advogado, não se realiza audiência. Então, eu gostaria que nós tivéssemos um inciso a mais, seria a norma geral, ou seja, no Código de Processo Penal, dizendo, na audiência ou no acompanhamento do processo, a vítima teria um defensor público, ou um advogado, se quisesse, ou um assistente de acusação. Seria obrigação do Estado. Então, aí sim, eu não preciso ficar dependendo da vontade deste governante ou de outro. É isso que eu quis dizer com relação aos direitos da vítima. Com relação a nós, penso eu que eu não tenho o anteprojeto em mãos, mas se você puder nos fornecer, nós vamos imprimir. Se pudermos inserir, até através de moção, a inclusão de algumas questões que possam auxiliar e ajudar, nós estaremos, assim, à disposição. A casa como um todo, não vejo obstáculo para que façamos essa moção. E para finalizar, Miriam, eu acho que esse debate nós temos que realmente esgarçar. Essa situação interna corporis da Polícia Militar, ela não é de agora, mas o que é bom que se diga, que esses seres humanos que estão sendo alvo dessa barbárie, eles não têm vínculo nenhum, a maioria deles não tem vínculo nenhum com a bandidagem ou com o crime organizado. Talvez pela atuação deles que estão sendo vítimas por serem bons profissionais. Então é uma situação que eu particularmente não vislumbro como é que nós podemos ajudar. Mas estaremos à disposição. Se o caminho for, o norte for esse, o caminho for esse,
pode contar conosco. Obrigada, vereador. Agora, Adriana, uma última pergunta também a você, que a gente sabe que tem todo também uma articulação política. Nós observamos que tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal foram eleitos muitos delegados, policiais reformados. Isso é, de certa forma, um caminho para vocês? Excelente, nós acreditamos que essas eleições, nós estamos parcialmente bem representados. Uma pena que só foram eleitos coronéis, oficiais da Polícia Militar. A minha única pena é esse em São Paulo, né? Mas em Brasília tivemos cabos, subtenentes, já estão engajados com os direitos humanos, enfim. Isso para a gente vem representar uma nova força, né? Uma nova voz, a voz que nós não podemos ter. E assim, eu acho que, assim como nós temos vários caminhos para que isso mude, para que isso melhore, na Polícia Militar nós teríamos que rever o regulamento disciplinar. Fazer como Minas, que sentou todo mundo numa mesa e criaram o Código de Ética. Esse RD, como o vereador disse, é muito antigo, é arcaico, não tem nada a ver. A unificação, o ciclo completo da polícia, isso seria perfeito, né? E assim, aproveitando o ensejo, Mina, no dia 12 agora de novembro, nós vamos fazer um grande manifesto em São Paulo pela vida humana dos profissionais de segurança pública. Não é protesto contra governo de estado, federal, nada disso. É pela vida. Nós queremos mostrar para a sociedade, né, que os nossos policiais estão sendo vítimas e que, quem dá segurança, se quem dá segurança está sendo vítima, imagine ela, né? E que nós queremos unir essas forças da sociedade civil, sociedade do bem, as câmaras municipais, todos os segmentos políticos, para que nos apoiem. É um ato pela vida, é um grito de socorro pela vida. Onde vai ser? Vai ser no vão do MASP, no dia 12 de novembro às 15h30. Estão todos convidados, os familiares compareçam, os policiais de folga. Repito, não é um ato político, não é contra ninguém, nem a favor de ninguém, é a favor da vida. É um grito de socorro. Tá ótimo. Então, Adriana, fica aí o convite. E a você que está nos acompanhando, a partir de agora, fique com a programação da TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.